Nós vamos ler a partir do verso 45 até o verso 54. Mateus capítulo 27, do verso 45 até o verso 54. Uma passagem que descreve a morte do nosso Senhor Jesus. Mateus capítulo 27, a partir do verso 45, diz a palavra de Deus: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era Filho de Deus. Amém. Pai, estamos diante da palavra do Senhor, palavra poderosa, viva, alimento para nós, e nós queremos essa noite nos alimentar dessa palavra, Pai. Queremos edificação para a nossa vida espiritual. Queremos provar desse alimento porque precisamos dele para nos manter de pé. Por isso não estamos aqui para ouvir as doutrinas humanas, nem as filosofias e histórias desse mundo, mas a palavra que procede da tua boca, com todo o poder que vem do Senhor, para mudar a nossa vida, transformar o nosso coração, nos dando entendimento daquilo que ouvimos, Pai, daquilo que lemos aqui. Queremos entendimento para que nos tornemos também praticantes da tua palavra. Por isso eu te peço, fala ao nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Entrego a minha vida ao Senhor e peço a tua unção sobre mim, para que eu possa ministrar de acordo com a tua vontade. Seja um instrumento em tuas mãos, para que todos nós sejamos abençoados pelo Senhor. É o que eu te peço em oração com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, nós vamos celebrar daqui a pouco a ceia do Senhor. E já preguei muitas vezes aqui na igreja a respeito da ceia, mas é sempre bom a gente lembrar alguns princípios, porque é um ritual, vamos dizer assim, é uma cerimônia que se repete constantemente na igreja. Nós, aqui na igreja, pelo menos 3 vezes por mês, primeiro domingo, primeira quinta-feira, celebramos a ceia. E como tudo que se repete rotineiramente, pode ser que a gente, no meio do caminho, perca o sentido daquilo que estamos fazendo e a gente acabe por esquecer do significado. E a Bíblia diz que na ceia nós celebramos a morte do Senhor. O apóstolo Paulo nos diz isso lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, dizendo que ao celebrar a ceia, estamos celebrando a morte. E isso soa um pouco estranho aos ouvidos humanos, porque morte normalmente não é algo que se celebre, morte é algo que se lamente, não é? Mas a Bíblia diz que essa celebração é uma celebração à morte do Senhor. Veja o que diz 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Estamos fazendo um anúncio de que Jesus morreu. Estamos fazendo um anúncio de que esperamos o seu retorno. Esperamos a sua volta. Então, tudo isso está inserido nesta cerimônia que vamos fazer daqui a pouco, não é? Então, eu não posso esquecer que ao celebrar a ceia, eu estou anunciando que Jesus morreu.
eu estou anunciando que essa morte me trouxe benefícios, que essa morte trouxe para mim o perdão dos pecados. Não havia outra maneira de eu ser perdoado, a não ser que o justo morresse pelo pecador, e isso tudo está inserido nesse significado da ceia do Senhor. Então eu não posso fazer desse momento um momento apenas rotineiro, que a gente faz, talvez de forma automática. A Bíblia traz advertências para nós. Deus falou ao povo de Israel, pelo profeta Isaías, no capítulo 1, que eles repetiam cerimônias que maquinalmente aprenderam. Ou seja, aprenderam como uma máquina e repetiam aquilo constantemente. Pode ser que a gente corra o risco também de virar uma máquina cristã que faça e repita coisas rotineiramente sem entender o seu significado. E a morte de Jesus, que foi o que nós lemos aqui no relato segundo o Evangelho de Mateus, não foi um momento comum, não é? A gente sabe que Jesus morreu na cruz. Você viu o filme, você leu a história, né? Você viu na Bíblia diferentes narrativas dessa morte, mas a narrativa aqui de Mateus enfatiza algumas coisas muito importantes que aconteceram nesse momento, fazendo com que a morte de Jesus não fosse uma morte como a de outro homem qualquer, porque todo mundo morre, não é, irmãos? Todos nós vamos morrer um dia, e morrer não é nada de extraordinário, muito pelo contrário, é algo ordinário. Corriqueiramente as pessoas morrem, todos vamos morrer em determinado momento. Então não há nada de extraordinário na morte, mas na morte de Jesus, coisas extraordinárias aconteceram, coisas fora do comum ocorreram quando Jesus morreu. E quando nós celebramos a ceia, indiretamente estamos também rememorando essa morte especial, que não foi uma morte comum, mas foi algo extraordinário, o que é narrado aqui na Bíblia. Coisas tremendas aconteceram quando Jesus morreu. E às vezes esses versículos passam despercebidos. Então eu creio que quando nós tomamos a ceia, celebrando essa morte, nos lembrando desse benefício, algo extraordinário também deveria acontecer dentro de nós. Deveria acontecer dentro de nós algo que fosse além do corriqueiro, algo que fosse realmente impactante, e não apenas uma cerimônia que a gente faz, repete e acaba perdendo o sentido ao longo do tempo. Veja o que esse texto nos diz sobre a morte de Jesus. Primeiramente, versículo 45, onde nós começamos a ler. Começam aqui as coisas extraordinárias. Desde a hora sexta até a hora nona. Como é que o judeu contava a hora? De 6 da manhã às 7 era a primeira hora. Então a hora sexta seria meio-dia. A hora nona seria 3 da tarde. De meio-dia às 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Meio-dia é a hora que o sol está mais alto, não é? É a hora que o sol está mais em evidência. É a hora de maior claridade do dia. Mas em contraste a este fato, quando Jesus estava para morrer, desse momento, meio-dia, até as 3 da tarde, densas trevas cobriram a terra. Como quem diz, anoiteceu. Como quem aposta, talvez, houve um eclipse do sol nessa hora. O fato é que algo extraordinário aconteceu. O dia virou noite por um período de 3 horas, né? Isso aconteceu. Não era um eclipse, certamente, porque um eclipse não dura 3 horas de escuridão, mas por 3 horas a terra ficou escura. Algo extraordinário estava acontecendo naquele momento, algo fora do comum. E aí no versículo 46 continua o texto dizendo que por volta da hora nona, ou seja, às 3 da tarde, Jesus clama em alta voz e diz, Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A frase dita por Jesus às 3 horas da tarde. Uma citação da palavra de Deus, é o que ele está fazendo. Um clamor que está sendo anunciado por Jesus, dizendo, por que me desamparaste? No sentido de que naquele momento
ele estava recebendo sozinho os pecados de toda a humanidade. Naquele momento, ele estava levando sobre si todos os nossos pecados. E a Bíblia diz em Isaías 59 que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado imputado a Jesus, simbolicamente, naquele momento estaria separando de Deus. Entenda isso. Porque ele estava levando sobre ele o pecado de toda a humanidade. Daí a frase dita, por que me desamparaste? Porque estava experimentando ali um abandono absoluto sobre si por causa dos pecados de toda a humanidade. Continua a Bíblia no versículo número 51, dizendo assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Outra coisa sobrenatural, o véu do santuário se rasga. Se você ler na Bíblia a descrição deste véu, você talvez pelo nome véu, imagine aquele filozinho, né, que fica cobrindo o berço do bebê. Qualquer um chega ali e rasga aquilo ali com maior facilidade, não é verdade? Aquela coisinha, né, cheia de buraquinho. Não era assim o véu do templo. O véu do templo, muito pelo contrário, era um tecido muito grosso, muito forte, muito resistente, que seria praticamente impossível à força de um homem rasgá-lo. E ainda que um homem fosse rasgá-lo, rasgaria de baixo para cima, porque ninguém é tão alto para começar a rasgar do alto para baixo, porque a altura daquele véu era muito maior do que a estatura média de um ser humano. Então, se um ser humano quisesse rasgar, primeiro teria que ter uma força descomunal para pegar aquele tecido grosso e esgarçá-lo, fazendo rasgar de baixo para cima. Mas a Bíblia diz que ele rasgou de cima para baixo. Não pela força de nenhum homem ou super-homem, mas por algo sobrenatural que Deus estava fazendo naquele momento. Para dizer o quê? O véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos estava sendo naquele momento rasgado, para dizer que o homem agora, por meio de Jesus, por causa do perdão dos seus pecados, poderia ter acesso a um lugar que não tinha antes, por causa de um véu grosso que o impedia de acessar. Mas Deus mesmo rasga o véu, dizendo que agora, por Jesus, qualquer um pode entrar. No lugar mais sagrado, tem agora acesso. Veja, algo sobrenatural também que acontece quando Jesus está dando suas últimas palavras e seu último suspiro naquela cruz. Ou seja, todo e qualquer obstáculo que havia entre o homem e Deus foi removido simbolicamente no momento da morte de Jesus. Não há mais véu separando, o Santo dos Santos não é mais um lugar exclusivo para um homem, mas agora é um lugar acessível a qualquer um que chegar a ele por meio da morte e do benefício da morte de Jesus. Continua o versículo 51 dizendo que logo depois do véu ter se rasgado do alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. O que está aqui dizendo a Bíblia? Que houve um terremoto, a terra tremeu naquele momento, rochas fenderam-se, partiram-se. Está dizendo a palavra de Deus que houve um abalo sísmico naquele momento, de tal intensidade que rochas foram quebradas. Algo também que não acontece corriqueiramente, que não acontece todos os dias. Veja os eventos: escuridão completa durante 3 horas, um véu se rasgando milagrosamente do alto a baixo, um véu grosso e forte, acontecendo dessa forma. Depois, um terremoto, com rochas se partindo. E continua depois o texto bíblico no versículo 52. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui o ápice de coisas sobrenaturais que aconteceram. Pessoas que já haviam morrido e estavam enterradas,
foram ressuscitadas. Não é Thriller de Michael Jackson. Elas vieram à vida novamente. Não saíram zumbis de dentro de túmulos, todos arrebentados. Pessoas foram ressuscitadas, entraram na cidade, foram reconhecidas pelas pessoas que ali estavam. Parou para pensar no quão sobrenatural foi o evento da morte de Jesus? Um evento único, singular, não é parecido com nada que a gente conheça, com a morte de nenhuma outra pessoa. A própria morte de Jesus foi um evento extraordinário, não somente a sua ressurreição, que seria algo mais extraordinário ainda, mas a sua própria morte já teve em si coisas extraordinárias acontecendo. E eu creio, irmãos, que todas essas coisas estão aqui ditas na palavra de Deus, são verdadeiras e estão aqui apenas simbolizando o anúncio da morte de Jesus, que é uma morte tremenda, que não é uma morte corriqueira e natural como a de todos os outros seres humanos. Então eu acredito que se nós, ao tomarmos a ceia, anunciamos, celebramos, lembramos da morte de Jesus, nós temos que lembrar também desse momento sobrenatural. A ceia não poderia ser um momento qualquer para nós, mas também deveria ter algo de extraordinário na sua celebração, embora a celebração seja ordinária, aquilo que a gente faz constantemente. Mas o ato da celebração deveria ser para nós algo também extraordinário, porque é um momento da gente anunciar que os nossos pecados foram levados por Jesus, que eles todos foram imputados a Jesus, que experimentou o abandono por nossa causa e levou sobre ele na cruz toda a culpa que era nossa. E agora nós temos livre acesso à maior intimidade que um homem poderia ter com Deus. Quando celebramos a ceia, irmãos, estamos divulgando essa mensagem. Temos acesso agora ao Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado. Temos agora perdão, porque a morte do Senhor levou sobre ele os nossos pecados. Então, seria também um momento para coisas tremendas acontecerem conosco. Não quero dizer que com isso que a ceia seria um momento místico ou mágico em que algo sobrenatural devesse acontecer, mas internamente, dentro de cada um de nós, há um sobrenatural acontecendo, irmãos. Porque há uma identificação. Quando eu participo da ceia, eu estou me identificando com aquilo que Jesus fez por mim, com os benefícios que eu recebi. E eu que participo da ceia, você que participa da ceia, só podemos fazê-lo porque Ele nos ressuscitou, à semelhança daqueles que ressuscitaram quando Ele morreu, aqueles que saíram do sepulcro. Nós hoje somos pessoas que saíram do sepulcro, porque a Bíblia diz, estávamos mortos em delitos e em pecados, mas Ele nos deu vida. Então a imagem do morto é a nossa imagem. Eu, você, estávamos mortos, mas Ele nos ressuscitou. E hoje estamos aí andando pela cidade, mostrando para todo mundo o efeito da morte de Jesus em nós. Então, quando a gente participa da ceia, nós estamos declarando esse efeito. Tem algum valor se eu participo da ceia ainda morto? Ainda coberto com os meus próprios pecados? É a ceia algum instrumento de purificação mágico para o pecador? Não. Ela é para aquele que foi ressuscitado com Cristo, porque recebeu em si os benefícios de sua morte, porque agora tem acesso direto a Deus, porque não depende de uma religião no mau sentido para ter um intermediário entre ele e Deus. Então a ceia é para esse que preenche essas características, e deveríamos ser nós.
aqueles a quem Jesus salvou, aqueles por quem Jesus morreu. Nós, ao celebrarmos a ceia, estamos fazendo essa declaração. Estava morto, mas agora estou vivo. Estou aqui para testemunhar do que Jesus fez em mim, do que Jesus realizou na minha vida. Esse é um testemunho que nós damos também através da ceia. Por isso a ceia não é para qualquer um que queira, embora quando servimos a ceia não fazemos distinção, anunciamos, é para os cristãos, mas se alguém no nosso meio quiser participar, foi avisado, mas a responsabilidade não é nossa. Se alguém, sem entender tudo isso, quiser participar, ninguém vai tirar os elementos dela, mas é avisada previamente que esse momento é para o cristão, é para aquele que foi liberto do pecado, para aquele que ressuscitou, que saiu da morte para a vida, por meio de Jesus Cristo e do poder que houve, que aconteceu através da morte de Jesus. Agora, nós lemos aqui quantas coisas extraordinárias aconteceram, coisas que não são corriqueiras, escuridão, terremoto, véu rasgando, morto ressuscitando, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Era um evento para causar uma comoção muito maior do que possivelmente tenha causado. Então, precisamos entender uma coisa também. Há pessoas que mesmo diante de todo esse impacto, de toda essa coisa extraordinária, reagem de maneira fria a esse momento. Há pessoas para quem a morte de Jesus não significa nada. Você deve conhecer pessoas assim. Pessoas que, Jesus morreu? Por que morreu por mim? Eu não sou culpado? Eu não tinha pecado nenhum, por que ele teve que morrer por mim? Eu não quero essa culpa não. Não tem gente assim? Pessoas para quem a morte de Jesus não significa absolutamente nada, que reagem simplesmente com frieza diante daquele momento. Pessoas que de repente pensam como o centurião. O versículo 54 diz assim: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor. Tiveram medo a princípio, que era uma coisa extraordinária. Terremoto, escuridão, morto saindo da tumba, quem é que não vai ficar com medo, né? E aí, diante desse medo, o que eles falaram? Verdadeiramente, este era Filho de Deus. Veja, parece uma expressão de louvor, parece uma expressão de reconhecimento, mas, na verdade, não é uma expressão de fé, porque eles disseram, ele era Filho de Deus. É diferente, era de é. Jesus era ou ele é? O que você acha? Jesus é, não é? Ele ainda é. A Bíblia diz que ele vai ser para sempre. Ele era o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será para sempre. Então não tem essa de que Jesus era Filho de Deus. Ele é, mas a frieza espiritual faz com que a pessoa, talvez motivada por algum tipo de medo, por coisas que ela está vendo, ela até consiga admitir que alguma coisa ele foi, mas esquece de que ele ainda é. Nós não servimos a Jesus pelo que ele era, nós servimos a Jesus pelo que ele é. Se Jesus era o Filho de Deus e hoje não é mais porque morreu, então a minha fé, a sua fé é vã. O apóstolo Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Tudo que a gente faz é vão. Então não é uma questão de reconhecer que ele era, muito pelo contrário, é o reconhecimento de que ele é. Porque segundo o centurião, que não crê, apenas teve medo, e por causa do medo deu uma declaração, segundo aquele centurião, Jesus não é mais o Filho de Deus. Ele era. Ou seja, para ele, a morte que ele estava ali presenciando, rompeu a filiação. Para ele, como para todo mundo, a morte é o fim de tudo, né? A maioria das pessoas acham que a morte é o fim de tudo. Morreu, acabou, não tem mais jeito. Mas para Jesus a morte não é o fim.
Para aquele que crê em Jesus, a morte não é o fim. O que Jesus disse, irmãos? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então a morte não é o fim. Para o centurião, a morte é o fim. Se ele era, hoje ele já não é mais, porque ele morreu. Ele era filho de Deus, mas hoje, infelizmente, passou a chance, porque ele morreu. Então, se ele morreu, não há mais nada a ser feito. Se ele tinha algum propósito, se havia de Deus algum propósito para ele, não podia ter deixado ele morrer, porque como morreu, já não resta mais nada a ser feito. E hoje há muitas pessoas que reagem assim a Jesus, como se Jesus tivesse sido algum dia alguma coisa boa, mas que para hoje já não é mais, de que para hoje não tem mais validade. Como se um dia ele tivesse sido um grande personagem, uma pessoa boa até para ser imitada, mas que não é de fato o Filho de Deus porque morreu, de que não é de fato quem deveria ser porque não está mais vivo. Então há muita gente hoje reagindo assim também à morte de Jesus, achando que ele não é mais o que disse que era, porque ele perdeu o seu poder com a morte. A morte foi como que um sepultar de tudo aquilo que ele tinha dito a seu próprio respeito. E talvez para alguns a ceia seja apenas um momento de comer um pedacinho de pão e tomar um copo de suco de uva, porque não tem mais nada prático para o hoje, não tem mais nada vivo e real para o hoje. É apenas um memorial de uma morte que já não faz diferença hoje. Irmãos, Jesus faz diferença hoje. Entende? Faz diferença hoje, porque ele está vivo. Ele morreu, nós celebramos a sua morte na ceia, lembrando dos benefícios que recebemos. Só que tem um problema, ele ainda é o Filho de Deus, ele ainda está vivo, ele ainda está intercedendo por nós, ele ainda está com os olhos sobre nós, entende? Então é muito diferente de eu participar de um ritual. Eu lembrei aqui, né, meio que se benzer isso aí, né? Eu fiz lá, olha, eu fiz o ritual como alguém que se benze, somente, mas que não há significado, que não há verdade, que não há vida por trás daquele ritual. Então, amados, eu creio que Deus quer mostrar para a igreja essa realidade hoje. Ainda hoje, Jesus tem ressuscitado pessoas. Ainda hoje, o Espírito Santo tem salvado pessoas. Ainda hoje, pessoas têm saído da morte para a vida, por causa de Jesus, por causa da ação do Espírito Santo. Então essas coisas não ficaram no passado. Embora a gente esteja aqui num memorial, essa memória está bem viva ainda. Essa memória não caiu nem cairá no esquecimento, porque ele continua ressuscitando hoje. E aí, para nós que estamos aqui, talvez você ouvindo a palavra tenha pensado assim, às vezes eu deixo essa coisa entrar mesmo como uma rotina para mim. Às vezes eu participo, mas não estou nem entendendo muito bem o que eu estou fazendo. Eu acredito que Jesus também está aqui para ressuscitar você hoje, para avivar a fé. Cada oportunidade que nós temos de ouvir a palavra é para avivar a fé. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir da pregação. Nenhuma pregação é em vão, porque é a fonte da nossa fé, a pregação da palavra de Cristo. E Deus está falando a nós essa noite, para que haja um reavivamento no nosso coração, para que haja uma ressurreição. Talvez você pense, olha, mas uma segunda ressurreição? Eu já ressuscitei, é verdade, salvação é só uma vez, mas de repente você pode estar meio morno, você pode estar meio apagado, você pode estar meio esfriando, né? E Deus está aqui essa noite para aquecer o coração, para que a palavra lembre para você o impacto da morte, que quando você participar da ceia, você seja lembrado do impacto desse momento. Não foi uma morte qualquer, foi algo maravilhoso, extraordinário. Teve um terremoto. Quem sabe quando você tomar a ceia não vai ter um terremoto na sua vida aí também, hein? Um terremoto espiritual.
coisas sejam balançadas dentro de você, do teu coração. Deus dê uma sacudida em você para animar a sua fé, não é? Você ressuscite como aqueles mortos que saíram do túmulo aquela noite. Quem sabe isso não acontece? É propício ou não é propício? Ou não é possível mais? Ou era só para aquele tempo? Era só para aquele momento? Não, é para agora. Deus ainda quer ressuscitar pessoas, animar a fé, levantar a gente, para que a gente tenha fé de verdade em Jesus, não pense que Ele era, mas que Ele continua sendo. Então é uma oportunidade esse momento. É um momento de olhar e ver grandes coisas que o Senhor ainda faz, ainda pode fazer, ainda pode trabalhar na vida de alguém que está desanimado, ainda pode levantar alguém que está abatido, ainda pode dar uma sacudidela na vida de você que está paradão. Entende, irmão? Às vezes a gente se acomoda, espiritualmente a gente esfria, mas o Senhor está aqui para mudar a nossa forma de ver, de pensar, de agir, para lembrar através da ceia: olha, eu morri, mas a minha morte foi algo extraordinário, e foi para te dar vida. Então você não tem direito de andar hoje como um morto, você tem que andar como alguém vivo. Você reviveu em Cristo, então a sua vida tem que valer a pena ser vivida. Você precisa dar uma sacudidela na sua vida. Há muita gente morta hoje, morta porque não consegue enxergar os benefícios de Cristo, morta porque está ainda presa aos seus delitos e pecados, enquanto Jesus veio para libertar. Irmão, sabe uma coisa que prende muita gente na morte, mesmo depois da experiência com Cristo? Quantos cristãos hoje passam por isso? Estão na igreja, mas ainda estão meio mortos. Sabe por quê? Porque não conseguem perdoar. E isso traz morte. Ficam no coração guardando uma mágoa, guardando um rancor. Então, pensam que estão vivos, mas na verdade estão mortos. Estão mortos porque guardam lixo dentro de si, guardam coisas, remorsos, guardam mágoas, guardam mal contra outras pessoas, e aí não vive. E aí vai chegar a ceia, e a Bíblia diz para a gente: examine o homem a si mesmo, e depois participe. Por que eu tenho que examinar? Porque eu tenho que olhar para dentro de mim. Não é para eu olhar para a vida do outro e ver, será que aquele irmão ali está em condição? E essa semana eu vi o irmão falando umas coisas esquisitas na rua. Será que ele pode? Não, a Bíblia não diz que é para eu examinar o outro. Ela diz para eu examinar a mim mesmo. E aí o exame que eu faço de mim mesmo não é daquilo que os outros veem eu fazendo, mas é daquilo que eu sei que sou por dentro. Examine-se o homem a si mesmo. É um olhar para dentro de si. Os outros podem ver as minhas atitudes, os outros podem ver as coisas que eu faço e que eu falo na rua, no trabalho, em todos os lugares, mas Deus vê o meu coração. E o que Deus quer que a gente faça quando tome a ceia é olhar para dentro de si, para aquilo que Deus já viu, olhar para aquilo que Ele já conhece, e aí perceber se tem alguma morte aqui dentro que precisa de ressurreição. Porque às vezes Deus já me ressuscitou, mas eu permito que a morte se instale de novo em algumas áreas. Por isso Paulo diz: você foi livre da escravidão. Não se submeta novamente ao jugo de escravidão. Você já foi livre, você já foi ressurreto. Então não se submeta de novo a mortes, a determinados tipos de morte na sua vida. Não deixa a morte entrar de novo no teu coração. Porque a gente pode estar muito bem, mas se tiver algo morto aqui dentro, o que é morto normalmente cheira mal, né, irmãos? Passa algum tempinho e começa a feder. E aí, quando começa a feder, não dá para esconder, porque quem passar perto vai sentir. Então é hora de olhar para dentro e tirar o que está morto. É olhar para dentro e dizer: Senhor, ressuscita alguma coisa hoje dentro de mim. Ressuscita alguma coisa que eu deixei morrer dentro de mim. É hora do terremoto, é hora do agito, é hora da sacudidela, é hora de mudar alguma coisa dentro da gente. Então isso é uma possibilidade da ceia. Na reflexão, a transformação. No pensamento, a mudança.
Mas se isso é automático, olha, copinho de suco, pãozinho, não fazem efeito nenhum em morte nem em doença. O que faz efeito em morte e doença é o corpo e o sangue de Jesus. Não são os elementos da ceia, mas é a vida de Jesus dentro da nossa vida. Essa vai fazer diferença. Essa vai mudar as coisas. Essa vai tirar a morte e vai trazer a vida em todas as áreas. Então, a cada ceia, um convite ao exame. E a cada exame, uma oportunidade de mudança. Cada exame, para que eu examino? Para ver, para enxergar o que não estava vendo até agora. Porque Deus já viu. Eu não examino para comprar para Deus uma novidade. Ó, Senhor, o Senhor não sabia disso, mas tem um negócio aqui dentro. Descobri agora, estou contando para o Senhor. Você acha que é assim? Deus já sabia, mas Ele queria que você enxergasse. Quando a pessoa não se enxerga, o que a gente diz? Coitadinha, não se enxerga. Deus está olhando para a gente e dizendo assim, coitadinho, não se enxerga, né? Está nos dando uma chance da gente se enxergar, da gente olhar para dentro, ver o que está ruim, ver o que está morto, examinar, expor a Jesus para que o sangue, o poder do sangue, o poder da morte atue sobre nós para nos limpar e para nos livrar. Anunciar a morte do Senhor é anunciar as maravilhas de Deus. E é isso que a gente vai fazer agora. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós temos mais uma oportunidade essa noite de anunciar a Tua morte, até que o Senhor venha definitivamente estar conosco. Mais uma oportunidade de examinar o nosso coração, de olhar para dentro de nós, para enxergar aquilo que só o Senhor enxerga e que muitas vezes nos passa despercebido. Ó Deus, que essa noite cada um de nós aqui faça uma reflexão. Se há algo morto na nossa vida, Pai, que o Senhor venha ressuscitar. Se há algum sinal de morte dentro do nosso coração, que o Senhor venha trazer vida, libertação, Pai. Que o Senhor venha de maneira poderosa transformar como só o Senhor pode fazer, tirando todo o efeito da morte e trazendo a vida sobre nós. Que haja uma reflexão de cada um, para que não venhamos a considerar a ceia como um momento comum e corriqueiro, mas como algo extraordinário que o Senhor realizou. Que haja um terremoto acontecendo, se preciso for, para sacudir a gente, meu Deus, para mostrar a verdade, para acordar, para nos colocar no caminho. Fala o coração de cada um de nós, eu te peço, meu Deus, entregando nossas vidas ao Senhor, clamando pela Tua misericórdia e graça, orando em nome de Jesus. Amém.